corrupção mata muito mais que todos os policiais maus elementos juntos. Agora, um policial é tão servidor público quanto os outros. E se a corrupção mata mais do que a soma de todos os policiais maus elementos, por que a gente não põe câmera corporal em todo servidor público? Em meio a uma crise na Polícia Militar, com abusos em abordagens e mortes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que errou nas críticas que fez ao uso das câmeras corporais pela Polícia Militar desde o período em que era candidato ao cargo. Vamos ouvir o que disse o governador de São Paulo. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia, porque eu admito, estava errado, eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras, que eu mudei absolutamente a posição e que eu vou fazer com que a implantação dessas câmeras agora seja um sucesso e funcione realmente para o fim que ela serve, né, que é proteger o cidadão, proteger o bom policial. A gente quer sim ter informação, a gente quer sim acompanhar o que está acontecendo. E o Ministério da Justiça divulgou o resultado preliminar dos estados que vão receber recursos para comprar câmeras corporais de policiais. Nessa primeira etapa do edital, 9 estados foram selecionados e um deles é São Paulo. Se o resultado preliminar for mantido, o Tarcísio vai receber mais de 27 milhões de reais do governo federal para a implementação dos equipamentos. Tudo depende da aprovação do modelo das câmeras e das regras de seu funcionamento, com apresentação de documentação técnica por parte do governo paulista e análise pela gestão federal. Agora, vejam, senhores, 27 milhões não dá para você pagar um ano de armazenamento de imagem. Não paga. Você vai comprar câmera, você vai precisar armazenar a imagem. E 27 milhões... não dá para você armazenar um ano de imagem de câmera corporal. E outra questão também, que a gente precisa deixar bem salientado. A corrupção mata mais do que a violência de maus policiais. A corrupção tira leito de UTI, a corrupção causa mortalidade de infantil na hora do nascimento. A corrupção causa danos de toda sorte às pessoas, desde a falta de escolaridade, e aí a pessoa fica sem perspectiva de vida. A corrupção tira água e esgoto tratado e a pessoa morre de doenças tropicais, tira o hospital das pessoas. A corrupção mata muito mais que todos os policiais maus elementos juntos. Agora, um policial é tão servidor público quanto os outros. E se a corrupção mata mais do que a soma de todos os policiais maus elementos, por que a gente não põe câmera corporal em todo servidor público, já que a corrupção mata mais, Geisiane? Olha, durante a fala aqui do Tarcísio, enquanto a gente assistia, eu comentava o quanto o time foi ruim para ele falar isso, né? Esse caso todo desenrolou a partir daquele caso dos policiais em Diadema, em que um policial joga o rapaz ali da ponte. Nós comentamos ontem o caso, para ver a gravidade da coisa, né? O Toffoli se refere a isso como liberdade de expressão, como se a direita defendesse esse tipo de coisa, ou não vou nem usar a palavra direita aqui, como se as pessoas que defendem a liberdade, antes de tudo, não é nem de expressão, é liberdade, o brasileiro não tem liberdade, defendesse esse tipo de abuso de autoridade, quando na verdade é justamente o contrário. O Tarcísio... E você quer saber de uma coisa? Claro. É liberdade de expressão jogar uma pessoa da ponte? Isso é estupidez.
E o que o Toffoli falou também foi estupidez. Então seria livre para falar estupidez, o outro é livre para fazer estupidez. Agora cada um arque com as suas consequências, só que o policial está abaixo da lei e o Toffoli acima. Perfeito, e aí como ele não vai, e o Toffoli não vai arcar com nenhuma consequência disso. Olha, o que a gente está vendo é esse caso sendo usado para bombardear o Estado de São Paulo, para bombardear a gestão do Tarcísio e a gestão do Guilherme Derrite, que causa, assim, bastante incômodo ao crime organizado de São Paulo. A gente sabe disso. Inclusive, ano passado teve aí, eles conseguiram pegar um caso de uma organização que estava tentando matar o Guilherme Derrite. Então, assim, a gente sabe que essa gestão leva a sério a segurança pública e tem causado, sim, bastante incômodo ao crime organizado. A imprensa está se aproveitando deste caso de abuso de autoridade, que inclusive foi muito bem colocado aqui ontem pelo Marcelo Bella e pelo professor Suano, que deve ser investigado, que inclusive deve ser feito algum exame, alguma coisa para entender como é que está a saúde mental desse policial, e nada disso está sendo levado em consideração. E aí o time, assim, eu acho péssimo. O Tarcísio a gente sabe que é um bom político em termos de gestão, mas ele costuma cometer esses deslizes quando ele vai se comunicar. Quem aí não lembra, por exemplo, quando ele falou nas eleições, daquele caso do Nunes, né, que havia aí, ele recebeu um documento e tal, que ele chegou à conclusão de que os presos votariam no candidato do PSOL. E aí ele soltou aquilo dali de maneira completamente inocente na imprensa, porque perguntaram de maneira meio ardilosa para o Tarcísio. Então, acho que ele peca muito na comunicação. Quando ele fala a respeito dessas câmeras, dessa forma, e fala, olha, eu errei e tal, ele está ajudando a essa narrativa da imprensa, e a gente sabe que a imprensa é bastante barulhenta e militante, para falar que, olha aí, tá vendo como o policial é fascista, como o policial é malvado, como o policial age sempre com abuso de autoridade, quando essa não é a realidade das corporações. Não é assim que funciona. Então, eu acho que o time que ele pegou para falar isso é muito ruim, e essas câmeras, da forma como a esquerda quer aplicar, é muito mais um vigiar e punir em cima do policial, e não em cima da criminalidade, como tem que ser. Agora, por que eles não põem câmera nos policiais dos estados governados pelo PT, por exemplo, pelo PSOL, pelo PSOL, qualquer um tipo aí. Maranhão, Bahia, por que não põe câmera ali? Eu acho intrigante essa coisa de discutir especificamente com São Paulo. Eu, particularmente, sou favorável às câmeras, mas eu jamais iria dizer que esta ou aquela Secretaria de Segurança tem que usar, esse policial que ele tem que usar, porque eu não sou técnico, eu não conheço o assunto. Me dá a impressão que a Câmara protege o policial e melhora a segurança. Mas isso é a impressão de um observador. A gente precisa confiar mais nas polícias e deixar elas seguirem. Agora eu queria falar rapidamente também sobre o governador ter dito que se arrepende do que pensava. Eu acho que ele acertou. Ele acertou primeiro porque ele está vendo que as câmaras têm alguma utilidade, não sei em que dimensão, mas tem. Mas principalmente ele desarmou os seus críticos. Seus críticos estavam muito veementes até que ele falou isso, e as pessoas ficaram sem fala, porque disseram, bom, ele está concordando com essa ideia e está mostrando que quer evoluir. Então eu acho que foi muito bom. Agora, eu acho que ele erra em aceitar esse empréstimo de 26 milhões, porque a juros reais de 9%, o estado mais rico do Brasil não precisa ficar dependente de governo federal por causa de câmaras e por causa dos 26 milhões de reais. O estado de São Paulo tem que tomar as decisões por si e mostrar que ele sabe andar pelas próprias pernas e não tem que ficar baixando cabeça para ministro que venha com imposição, porque certamente esse empréstimo vai condicionar também a esta ou aquela forma de usar as câmaras, e aí que eu acho errado. A polícia tem que ter autonomia para decidir. E eu insisto, esses policiais erraram, especialmente o caso da Ponte, me parece que houve erro, mas são casos pontuais. Nós temos 50 mil ocorrências policiais por dia. 50 mil. Ver que tem 2, 3 ou 10 ou 20 por dia erradas, precisa se corrigir. Mas não dá para dizer que seja corporação de forma alguma. É talvez a melhor polícia do Brasil. E, professor Só, nós estamos entregando a análise para a gestão federal. Isso. Perfeito. O Tarcísio se rendeu, foi isso? São alguns elementos. Primeiro, eu não consigo compreender isso. Primeiro, o Tarcísio ele tem uma característica. Ele é um homem bom. O problema dos homens bons é que eles são ingênuos, às vezes, na maneira como eles se comportam.
porque eles acreditam que a bondade ela vai conseguir se sobrepor totalmente, constantemente, esquecendo que nós estamos cercados de demônios. Esse talvez seja o grande problema. E, inclusive, tem demônios do lado dele, estão preocupados em pegar as primeiras falhas dele para dar-lhe uma facada. Então, o fato dele ser um homem bom, às vezes ele se comporta de uma forma que ingênua. Agora, ele pode também ter utilizado isso como uma estratégia. Uma estratégia para, vou calar os detratores, não os críticos, porque vou calar os detratores. Assumir o meu erro, que eu acho que não é um erro. Tá? Mas, e depois eu vou garantir que os recursos cheguem para mim, porque ele está preso nisso. Apesar desses recursos serem tão poucos, eu preferiria, sinceramente... Esses recursos vão gerar gastos maiores. Exatamente. Eu preferiria que, ao invés dele se submeter a esses recursos, como você falou, porque ele se submete ao governo federal. E a última coisa que nós queremos é que ele fique submetido ao governo federal, que ele vá em busca de alternativas, com base no orçamento que ele tem para o estado de São Paulo. E aí, eu sou totalmente favorável à Câmara. Mas por uma razão simples. Desde que o policial aperte, ele ligue, porque é o policial que tem que identificar qual é o momento que ele tem que demonstrar para qualquer crítico ou detrator que ele fez o procedimento adequado. Vamos pegar o caso daquele senhor, daquele jovem policial que jogou um cidadão da ponte, que é o que está sendo divulgado. Eu não sei ainda o que foi que aconteceu. Tem as imagens que são chocantes e revoltosas, provocam revolta E em vale todos. dizer, é a imagem provavelmente do carro, porque a Operação Olho Vivo da Polícia de São Paulo tem uma câmera em cada carro do policial. Sim. Mas tem outro... Olha, aí a gente pega... Primeiro, tem que apurar tudo. E o mais importante, que é o que não está sendo contemplado, é que é necessário, não são 27, 30 milhões, nós precisamos de uns 300 milhões para dar aos policiais não apenas as câmeras, para eles ligarem de acordo com a necessidade, mas para dar revólveres adequados, equipamentos adequados, que ele tenha um serviço psicológico adequado. Muitas vezes um cara está numa situação... Eu vou perguntar para vocês aqui à mesa, alguém já teve uma arma apontada na cabeça e levou um tiro? Eu já levei. O cara apontou e errou. Veja, imagina um policial que lida com isso toda hora, todo dia. Tem uma hora, aí ele pega, lida com um cara que apontou uma arma para ele, dá-lhe um tiro, errou, ele prende, no outro dia o cara tá na rua, o cara vai pegar ele pelas costas. Então você tem que ver qual é a situação psicológica desse policial, porque de repente ele está numa situação limite. Quantas pessoas numa situação limite não fizeram bobagens? Eu acho que esse policial ele não deve ser jogado no fogo. Ele tem que ser cuidado para entender o que foi que o levou a fazer isso. Resgatá-lo ou já trabalhar com um conjunto de procedimentos que impeça que isso aconteça. Por qual razão? Porque você vê uma situação que um cara está jogado no meio do fogo e ele tem que sobreviver da única forma que ele tem. Sabe com o quê? Com a coragem dele, o desespero dele e uma arma que é um revolvinho de brinquedo, enquanto os caras estão com fuzis de guerra. Esse é o problema. Ali, não estou dizendo que é o que aconteceu naquele caso da ponte. Mas é um policial que poderia estar numa situação limite. A gente não sabe o que aconteceu. Então, todo esse dinheiro eu já encerro. Serviço psicológico, eles têm que ter, mediante solicitação ou mediante uma apreensão da própria tropa, porque esse cara está muito angustiado. Comunica pro comandante, cara, dá uma semana de descanso remunerada que o cara merece. Você não sabe que um cara tá correndo contra a bala o tempo inteiro. 2, assistência jurídica. Eles não têm. Não. Se ele fizer... Agora imagina só, se ele faz alguma bobagem, ele tem que tirar o dinheiro da comida do filho dele. Exato. Para pagar um advogado, que muitas vezes ele está pagando o advogado para se defender e tem um bando de gente mal intencionada, inclusive aquele criminoso que cometeu foi o crime e ele só estava se defendendo. Exato. Não é só se faz bobagem, não. Se ele estiver em perseguição com a viatura e bater sem prender o perseguido, ele que tem que pagar o conselho. Você quer ver um absurdo? Eu já encerro. No Rio Grande do Sul teve um secretário de segurança que ele exigia dos policiais que quando fosse fazer a abordagem, que ele falasse na abordagem que ele estava armado, que ele estava... Esse cara está brincando comigo. Os policiais, a brigada militar, falaram que esse cara está brincando conosco, ele sabe, afinal de contas, que ele está numa frente de batalha, porque é uma frente de batalha. Seria apenas uma polícia comum se eles estivessem buscando criminosos. Não, mas os caras estão com armas, os caras estão em equipe, os caras estão com pelotões, grupamentos, montados para enfrentar a força pública, a sociedade e qualquer um. Então, veja, a situação é essa. Os caras, aí você vê, tem que resgatar esse rapaz.
Não tem que jogá-lo às piranhas e jogá-lo às cobras. Ele tem que ser resgatado para entender o que aconteceu e, a partir daí, tomar os procedimentos adequados para que não ocorra mais. Talvez uma semana antes ou 2 dias antes, tendo levado esse cara para um psicólogo, teria resolvido o problema. Qual é a angústia que esse cara poderia estar vivendo ao ponto de, eu desisto, jogo o cara ali. Isso Sabe tem que que ser é? visto. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.